sou do RPPS de Guarulhos, de Balneário Camboriú, de Nova Alvorada do Sul, de Dourados, Mato Grosso do Sul, de São Gonçalo do Amarante, de Chapecó, ATNBRJ, do Rio Grande do Sul, de Navegantes, Beberibe, Caçador, Tangará da Serra. Ubatuba não é do INSS. Não é do INSS. E não sou do INSS. e aqui não é o INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não É do INSS, seu podcast semanal de RPPS está no ar novamente, encerrando aqui o mês de março já praticamente, e a gente vai trazer aqui hoje um pessoal que já é muito conhecido já por muitos dos RPPS, já está aí na área já faz algum tempo, e como o tema tem sido muito entrado em voga na parte de consultoria, então a gente traz aqui a Sete Confiança, que faz a parte de consultoria de investimentos, e com a gente aqui, Reiter Peixoto. Tudo bom, Reiter? Ô Rafael, bom dia, tudo bem? Obrigado aí pela participação. Reiter, primeiramente aqui queria fazer um breve disclaimer aqui, né, que a Viviane não pôde estar aqui com a gente hoje, né, nessa gravação aqui, mas vai ficar a oportunidade para ela falar aqui mais um pouco também sobre vocês, tá? Então, ó, não esgota assunto não, hein? Certo, pode deixar. Infelizmente ela teve um imprevisto de última hora, mas estamos aqui para fazer a representação dela também. Aí vai estar bem representado também, né? Sim, com certeza. Reiter, para a gente começar aqui os trabalhos, né? E principalmente para quem ainda não conhece vocês, né? Quem que é a Sete Confiança? Como é que foi a ideia que deu na cabeça do pessoal dizer assim, vamos montar uma consultoria e trabalhar com a RPPS? Bom, então vamos lá, essa é uma longa história, tá? Mas de uma forma bem resumida, né? Em 2012, meu ex-sócio, né, me chamou para essa atuação. Né, fiquei pensando e aí em 2013 eu comecei a participar, né, da Confiança Consultoria. Já existia outras duas consultorias aqui em Goiânia, Goiás, né, e aí então quando foi em 2018 a Sete Capital, que era uma concorrente da Confiança, né, resolveu sair do mercado e aí então nos propôs a fazer a compra, né, fizemos a compra em 2018. E aí então estamos até os dias de hoje, né? Então foi assim um trabalho, né, muito sério entre as duas consultorias, né? E aí principalmente depois da aquisição da Sete Capital, né, que o negócio ficou assim mais robusto, né, e chamando mais atenção no mercado no Brasil todo, né? E o legal é que nisso aí você já tem mais de 13 bi sob custódia, né? Então mesmo não estando aquele eixo Rio-São Paulo, que às vezes quem tem a cabeça muito de investimento pensa, pô, a asset está lá num canto ou em outro e tal, e vocês estão fora, e a gente começa a ver, poxa, eu não preciso estar nesse canto aqui, né? Eu posso estar em Goiás aqui de boa, na melhor terra do mundo aqui, trabalhando bem, né? Com certeza, né? Então assim, a grande maioria dos nossos clientes é aqui no estado de Goiás, mas também estamos aí esparramados no Brasil todo, né? Tendo clientes em Rondônia, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, né? Então estamos presentes aí em todas as regiões, né, do Brasil, né? Contando aí com 135 RPPS e aí, como você falou, né, somando todos os patrimônios dos RPPS, é uma grande responsabilidade, né? Mas aí ajudando aí movimentar 13 bilhões de reais. Pois é, não é pouca coisa isso, rapaz do céu. Tem hora que eu nem durmo por causa disso, né? Não, eu imagino que vocês, principalmente agora quando virou a 5272, ficou todo mundo perguntando ali para vocês, ó, como é que vai ser a partir de agora, né? Exato. Até abrindo um pouco a brecha, estava finalizando a aprovação das últimas DPIM lá em dezembro, estava voltando do Rio Grande do Sul, quando eu vejo a nova resolução 5272, eu falei, tá de brincadeira, mas vamos lá, né? Porque eu não sei como é que foi com vocês, eu recebi aqui, foi depois do expediente, a quinta-feira, antes da semana do Natal ali, né? Exato. Todo mundo ali de surpresa, e, poxa, tem que agora lidar com isso aqui e me debruçar, e um prazo curto ainda que foi, né? Sim. Exatamente, foi da mesma forma. Estava no aeroporto esperando a conexão para Goiânia quando já começou a mostrar nos grupos. Aí eu olhei e falei assim, mais trabalho para frente. Mas acabei que eu passei ainda o final de semana despreocupado, falei, não vou ler isso na segunda. E aí vi aí uma grande mudança bem significativa, né? De grande impacto.
Pois é, isso aí impactou muita gente, né? Sim. E eu imagino que vocês também já estão vendo esses reflexos aí, até porque a parte da consultoria fala mais de investimento, mas também agora muita gente começa a atrelar o progestão, porque, né, Exato. invariavelmente a resolução trouxe isso, né? Então já, de certo, muita gente já questiona vocês também sobre o atingimento do progestão também dentro do RPPS, né? Sim, a questão do projeção, até quando surgiu, salvo engano, em 2016, agora eu não me recordo, quando... Acho que foi mesmo. Foi mais ou menos isso, né? Eu me tornei um entusiasta, né? Porque é interessante, né? Porque os investimentos, né, não tem que ser olhado só se pode investir ou não, qual que é a perspectiva de retorno, mas também dá satisfação, por quê? Então, projeção já começava a mostrar essa questão da governança, né, de repente colocar situações que até então, por exemplo, não era pensado e é muito bem-vindo, né? Então nunca fui contra a questão da projeção, mas assim, até eu ficava assim um pouco preocupado, né, porque eu olhava ali os meus clientes, né, quem estava ali já querendo fazer ou não, muitos não falavam nada, né? E aí quando eu também fui olhando para outras realidades no Brasil, vi que isso era comum em todos, né? Tanto é que até agora tem de pouco mais de 2.100 RPPS, né? Mas não chega pouco mais de 10% com progestão. Então acredito agora com a 5272 para ter acesso a alguns segmentos de investimento que vai ter que ter o progestão, então isso agora movimenta para adesão, né? Aderir, né, à certificação no nível do progestão, né? E só para a gente fechar essa parte mais aqui do progestão, né? Nos últimos episódios aqui que a gente teve agora, teve com o Rio das Ostras também, e ali foi comentado de que o pessoal tinha já a capacidade para sair do nível 3 para o 4, e entre eles terem essa convicção dentro da RPPS e chamar a auditoria, ter agenda e conseguir certificar, 6 meses. Se isso, onde não tinha 5272 na equação, levou 6 meses, imagina agora com 1.900 RPPS, a grande maioria vai estar buscando progestão, como é que vai ser isso, né? Então, assim, a gente vê que se a gente está pedindo para a resolução ser alterada logo, e a gente já imagina que não vai para esse ano alguma coisa mais concreta, talvez, a questão do preposto ali, que é até uma questão de semântica já, mas no resto ali, nesse ano provavelmente não vai sair nada do lugar de onde está hoje. Imagina para o cara conseguir sair do zero para algum nível de progestão. Vai levar, acho que, um tempo semelhante a isso, né? Isso vai tirar o sono de muito RPPS e vai também dar um trabalhão para vocês aí que estão na consultoria, né? Sim, exatamente. Até ontem estava num cliente, ele falou, acredito que fim desse ano, para o início do ano que vem, para conseguir a certificação. Pelo menos ainda bem que a resolução 5272 deu um período até bom, de 2 anos. Até porque se ou altera alguma coisa na resolução, ou também um RPPS adquire ali o projeção, né? Pelo menos assim, essa janela foi muito boa. Mas também assim, o brasileiro tem a mania de deixar tudo para a última hora, então o bom é começar agora, já movimentar para aderência a um nível de progestão. Porque se for querer deixar faltando 6 meses para esperar os 2 anos vencerem, né, é bem provável de não conseguir. Isso é verdade. Que olha, até porque depois vai se inovando, vai se criando novas regras, novas mecânicas dentro do progestão, fica cada vez pior, né? Recentemente saiu 4.0. Antes era, se não me engano, salvo engano, 4, 5 itens que eram obrigatórios ali, agora são 13. Isso, exatamente. Então ficou um pouco mais complexo. Exato, fica a dica pro pessoal aí, né? Exatamente. Esse aí é o que a gente já vem falando com os clientes. Já começa o movimento agora, não espera mais para frente, né? Para não ter esse problema de não conseguir, entre os 2 anos, ter a certificação e não haver nenhum tipo de alteração na resolução e você, de repente, ter que fazer o desinvestimento que, de repente, está fazendo uma performance muito boa na sua carteira. Então, de repente, com força maior, você vai ter que fazer o desinvestimento e prejudicar o seu resultado. Isso mesmo.
Reiter, trazendo um pouco aqui aí sobre a questão dos clientes de vocês, né? Até estava vendo no site ali, legal a disposição como fica ali. Um dos clientes eu consegui já identificar que era Senador Canedo, que está aí no estado de Goiás, Exatamente. Esteve com a gente aqui no podcast, muito legal, pessoal. E até mesmo ali o município de São Paulo, que, pô, sem maiores comentários, é gigante aquele RPPS, Sim, né? Exatamente. Como é que vocês conseguem lidar com uma estruturação que traz uma exclusividade praticamente para cada RPPS, um atendimento diferente, para cada tamanho de RPPS, para cada tamanho de pessoal, para cada nível de governança? Certo. Boa pergunta. A gente tem aqui como uma filosofia de ser uma consultoria personalizada. Então a gente tem o nosso padrão, né, seja de atendimento, seja de consolidação de carteira de estratégia, política de investimento, credenciamento, enfim. Então nós temos o padrão e passamos para os clientes. E aí também a gente tem ali o conhecer o seu cliente, né? Então a gente senta com eles para ver as particularidades de cada um, para então fazer ali junto com eles as alterações do padrão, né? Seja na política de investimento, no credenciamento, enfim. Então, assim, Senador Canedo não é diferente, né? Ali a dona Ana, né, que está à frente do Senaprev, fez uma revolução, assim, sensacional, né? Então, ali a gente sempre nas reuniões do comitê e dos conselhos, né, deliberativo e fiscal, então ali, de repente, vem as demandas. Preciso disso. Então, a gente vai adequar aquilo ali. A gente pede um tempo, a gente discute, tá bom, não tá, e tudo mais. E da mesma forma, como você falou, né, o IPREM, né, São Paulo, foi assim, uma grande conquista para nós, né? Fizemos uma apresentação do que a gente pode propor, né? Até recentemente aí tive sentado com um dos membros ali do CGI, né? E perguntando, olha, apesar que o relacionamento está agora, a gente precisa fazer um alinhamento para a gente atender melhor vocês, né? Olhar a sua estrutura. Então, a gente já está até movimentando isso para eles dizer assim, olha, eu quero isso da consultoria, então aí eu vou me adequar. Então, assim, a gente tem aqui uma questão de equipe, né? Aqui também, assim, sempre cada cliente que eu visito, né, para levar a consultoria, eu falo, aqui não é como antigamente, que tinha só uma pessoa homologada na CVM como responsável técnico. Não, tem eu como responsável técnico, homologado na CVM, certificação, né, dali da Ambima, ali, que antes era o CE, agora mudou para CPRO-I, né, como também os meus consultores, né. Eu tenho aqui na parte da consultoria 8 pessoas, sendo 6 homologadas na CVM com certificações, e eu tenho mais 2 especialistas com certificação CEA, né, porque ainda está terminando faculdade, né. Então, quando eu tenho uma equipe falando com os RPPS, não é um estagiário, né? Não é só apenas um entusiasta no mundo dos investimentos, é uma pessoa que tem um mínimo de condições para estar conversando com a RPPS ali, milhões e tudo mais, né? Então a gente tem ali uma equipe qualificada para esse atendimento, e sem falar também no back-office, né? Que são ali pessoas que, eu falo, é a nossa porta de entrada para a consultoria, né? Ali ele pode ter experiência ou não, mas ele tem que mostrar criatividade, proatividade, né? O back-office ali, ele é responsável por estar alimentando o nosso sistema, né, que foi uma aquisição no ano passado, a gente ter o nosso próprio sistema, que vai dar mais personalidade ainda para os RPPS, né? Então, assim, é igual tá vindo aí, foi até bom, porque veio aí a 5272, o manual 4.0, então agora eu tenho como pegar e falar assim para a equipe de desenvolvimento, eu quero isso, porque meus clientes, né, os meus clientes estão precisando disso. Então, assim, a gente vai conseguir dar essa atenção, né, de uma forma bem personalizada aí para os clientes, né? E nisso aí, a pessoa acaba se usando muito agora de sistemas, a própria ferramenta de IA também é muito utilizada, né? E eu confesso que eu sou entusiasta do assunto, mas eu sou uma negação para poder usar, né? Então, eu vejo que cada vez mais a gente vai precisar se envolver com dados realmente, e essa parte criativa que você comentou agora faz todo sentido, para poder realmente buscar os dados ainda mais com as inovações que a 5272, até vou comentar isso mais adiante, né? Que o quanto dos dados que vão pedir para a gente agora, para fazer relatório e tudo mais, e precisa ter um pessoal que realmente seja criativo, que entenda do negócio, né? E até uma outra coisa que no meu próprio RPPS aqui, a gente ainda usa da certificação Ambima, e a gente pede até nos processos licitatórios que
a equipe que esteja conversando com a gente tenha, no mínimo, a mesma certificação. No mínimo. Sim. Para justamente você ter com quem falar, e aí você tem uma ótima equipe, e também uma equipe que seja estruturada para poder receber a todos os níveis de RPPS. Né? Tendo o CPA 20, CPA, o CEA, que agora está todo mundo no nome, uma sopa de letrinha que eu não gravo também de jeito nenhum ainda. Mas que bom isso, sabe? Ter esse tipo de acompanhamento mesmo para o RPPS. Não, sim, e aí, igual você falou sobre ferramentas, né? Quando começou a IA, né, até eu fiquei assim, um pouco cético. Mas comecei também assim, não fecha a cabeça. E comecei então a usar e tudo mais. Hoje a gente tem uma plataforma de IA, né? Ali eu já passei os feedbacks. Eu sou isso, eu sou uma consultoria, eu preciso disso. Então assim, ajuda muito também até para agilizar um processo de uma avaliação de um investimento. Né? Porque agora sim, vindo muito mais essa questão de governança, muitas vezes o ser humano ele pode pecar num esquecimento. Né? Imagina até mesmo antes de vir a 1467 que existia várias portarias. Quando de repente você dava noção, tinha ali uma portaria que você nunca era muito falada e você falava, nossa, né, tá passando batido, né? Então com a questão da IA, né, a gente pega, joga todas as regras ali e tudo para nos ajudar nas análises. Lógico que não é assim, é um Ctrl+C e Ctrl+V da IA. Já adianta muito trabalho, a gente vai lendo, vai fazendo as correções e aí vai colocando as particularidades, né, do cliente ali e tudo mais, porque assim, quando a gente avalia um produto, eu analiso primeiro o produto, tá ok? Ok, agora eu vou avaliar se esse produto é compatível com o cliente. Porque de repente, pegar um caso aqui de renda variável, é um produto bom, mas aquele cliente, de repente, ele tem um problema de fluxo de caixa, né? O seu ALM não permite. Então, não, ok. Então, leva toda essa questão da particularidade, né? E aí, assim, a questão do sistema também é dentro do sistema até, de repente, colocar IA lá dentro. Né? Que eu vi uma outra plataforma de certificação que tudo que você pergunta lá dentro da própria certificação, ele vai te respondendo, tirando dúvidas. Eu falei, se na educação colocou isso, por que não dentro da nossa plataforma para, de repente, a pessoa ter uma dúvida sobre legislação, sobre portaria, enfim, ele já ali consultar ali de repente, né? Então, assim, eu tenho muitas ideias e agora é começar a desenvolver o sistema, né? Olha, boa sorte aí, porque vai ser um produto muito bacana aí, com certeza o pessoal vai gostar de consumir esse tipo de produto aí. Sim, espero. E, Reiter, aproveitando aqui, né, a gente ainda, como consultoria de investimento, a gente está falando um pouco de investimento. Eu acho que a gente vai falar um pouco mesmo por enquanto, hein? Tranquilo. Uma outra vertente que vocês têm ali é a questão de auditoria, né? Eu achei muito legal que vocês fazem esse tipo de trabalho também. E é um tema que passou a ganhar muita discussão agora entre os RPPS, né? Como é que funciona esse processo de fiscalização dos RPPS, a elaboração das auditorias? Que tipo de ganho que um RPPS consegue ter com esse serviço de vocês? Bom, principalmente quando assim tem ali fundo estressado, né? Como já aconteceu ali nos anos 2010 até 2014, né? Muito é questionado pelos tribunais de contas, né? Então ali é o que eu sempre falo para os clientes, é bom a gente fazer uma auditoria desses investimentos até para que a atual gestão não de repente sofra algum tipo de punição sendo ela não feita a execução do investimento, né? Então a gente pega todo esse material, né, os status da época, né, credenciamento e tudo mais, para checar na época o que era exigido para fazer tal investimento. Precisaria ter credenciamento. Tem um credenciamento? Ok, né? Está dentro dos limites da 3922 da época, né, e suas alterações. Quando foi feito aplicado, o que era a consolidação da carteira naquele momento? Então o volume que foi investido está dentro daqueles limites, por exemplo, fundo imobiliário, né, poderia ir até 5%. Tá ok? Tá ok. Né? Não tá, crédito privado, podia 5%. Ou desculpa, eu falei fundo imobiliário 5% é 10%, né? Crédito privado 5%, não, colocou 6%, então ali a gente aponta, né? Até para mostrar que quando for questionado, mostrar que tudo veio lá atrás e não de agora, e que agora a gente começa
a fazer um acompanhamento para o desinvestimento, uma liquidação do fundo. E ali é apontar, né, fazer as diligências sobre o que está acontecendo ali no fundo, né, para que quando vier questionamento, olha, o fundo chamou para uma assembleia por determinado tema, foi aprovado ou não e por quê? Então ali tudo fazendo um documento, né? Então esse processo de auditoria é o que a gente vem fazendo principalmente nos fundos estressados, que queira ou não é um grande problema aí para boa parte dos RPPS que fizeram esses investimentos, né? E nos tradicionais, né, assim, se ainda nunca chegaram a ter, mas se porventura uma nova gestão, né, quando assume, que geralmente é o grande problema, né, então é fazer da mesma forma, né, ver na época quando foi feito o investimento, se eles foram feitos corretamente. E aí uma das coisas que esse sistema nosso aqui, né, nos aponta, né, é que eu consigo guardar históricos de aplicação e resgate e ele vai me mostrando no detalhe a movimentação tanto financeira como em cotas, e ele é uma cópia fiel ali do extrato de investimento. Então, o bom do sistema é que se uma mudança de gestão, não sei se aí no seu RPPS já aconteceu, mudou gestão, a nova equipe entra, mal tem um computador lá, porque os papéis viraram tudo cinza, né? Então, assim, isso no nosso sistema a gente tem toda uma cópia, né? Então, isso daí também ajuda muito, porque eu também anexo os extratos lá dentro. Então, eu fico com uma cópia, eu sou um backup dos RPPS. Ah, isso aí, como eu sempre brinco aqui, né? Eu já soube disso acontecer lá em Copenhague. Aqui no Brasil, não. É difícil isso acontecer. Logo aqui em quase não Copenhague. tem. Só por lá que tem. E trazendo um pouco mais aqui sobre a 5272, aí um pouco do tema que a gente estava comentando antes, né? Dos dados que tem que ser produzidos. Agora a gente tem algumas inovações, como o relatório trimestral de custos dos fundos, análise dos limites das alocações ali. Ou seja, coisas que a gente talvez não precisasse ver antes, agora começa a precisar ver, né, de forma obrigatória. Como é que vocês já estão se preparando, ou já estão preparados há muito tempo e ninguém ainda estava vendo isso, para poder cumprir essas novas exigências dos RPPS? Tá. É um tema assim, um pouco polêmico ainda, né? Mas assim, igual muitos falam, né? A 5272 foi um retrocesso. Não acredito que foi um retrocesso. Né, porque ele pode ter pesado a mão e muitas das vezes ainda com espaço de tempo, né, ali meados de dezembro para começar a vigorar agora em fevereiro, é uma janela muito curta para se adaptação, né? Essa questão dos custos, por exemplo, no passado eu tinha até falado com o meu ex-sócio sobre da gente estar colocando isso. Não só olhar o percentual da taxa de administração, mas o valor. Faz a conta ao contrário, porque quando você vem ali no extrato, já está descontado. Mas eu posso fazer a conta inversa e mostrar o financeiro também, né? Tá certo que o seu percentual ali você olha, talvez passe despercebido, mas quando você olha o financeiro, você vai regalar o olho. Mas também o seguinte, que até em eventos, como ali na TV Bipem, né, que foi comentado, isso não é um único custo, porque ali é a prestação de conta do administrador, juntamente com a equipe, gestão, custódia e tudo. Mas e as demais despesas? Uma contabilidade que de repente não está ali dentro da taxa de administração, enfim, né, um aluguel, um rateio de aluguel, taxas das CVM, Ambima, né, que tem ali dentro do fundo. Essas você vai ver geralmente mais no fechar do balanço, que acontece uma vez no ano. Então, como que ficaria essa parte? Então, essa situação acho que é válida, né, por uma questão de escolher produtos, aí também assim, não escolher só o barato, né, porque tem hora que o barato sai caro. É igual já aconteceu muito quando a gente sempre colocou nos pareceres sobre a taxa de administração, o quanto que ela representa. Então, eu lembro até uma vez, um cliente falou assim, mas essa taxa de administração está muito elevada, está 2,5, e eu tenho uma outra aqui de 1,5. Então, quando a gente foi comparar os dois fundos, né, rentabilidade, quem estava cobrando mais caro estava se sobressaindo. O risco, né, a volatilidade, estava mais baixo do que o outro que estava entregando menos rentabilidade. Então, a gente fez todo um comparativo. Falei, olha, é caro?
mas te traz resultado. Então, isso é justificável, né? E a diferença era até significativa, né? O currículo dos profissionais ali, né, do gestor, né, e toda a equipe, a gente fez ali uma entrevista com o pessoal. Aí o RPPS resolveu aplicar nesse fundo, né? Assim, foi levado em xeque o custo e tudo mais. Agora, essa questão da 52 acompanhar de forma trimestral, hoje no sistema lá, pelo menos ele mostra as taxas de administração de cada produto, de fundo, né? Se tem operação ali, por exemplo, com letra financeira, título público, que tem, se tiver corretagem, tem como colocar e trazer isso, né? Isso o sistema já estava previsto, se for operar também com ETF, né? Então é só lançar os dados, já tem isso daí, né? Agora, dos fundos de investimento acontece da outra parte das despesas que não está ali junto na taxa de administração. Aí também, assim, a indústria, né, de fundos também tem que atualizar isso, né, para que isso se torne público, para que sistemas, né, busquem essa informação, né? Mas eu assim, apoio essa transparência dos gastos. E aí, vou ser bem sincero, o pessoal vai assustar. Ah, vai sim, vai sim. A gente aqui já se assustou quando a gente foi fazer uma verificação agora entre janeiro e fevereiro. Só para contextualizar para o pessoal, né? A gente recebeu notificação do Tribunal de Contas aqui sobre um fundo que era renda fixa, mas ele era automático, por uma estratégia mesmo do RPPS. Só que aí eles colocaram o que era automático junto com o que não era automático. Comparou bananas com maçãs e disse, isso aqui é ruim. E aí a gente teve que, enfim, responder ali. Exato. E aí nisso a gente começa a ver taxas de administração que são das mais diversas. E fizemos a conta aqui, pedimos até para a assessoria, a nossa consultoria, para poder fazer esse tipo de verificação. E a gente começou a ver, puxa, mas eu estou pagando tanto aqui num determinado fundo. Claro, tem aquele negócio de 20% de performance e no fim da linha você vai pagar bastante, vai pagar bem para quem te entrega resultado. É isso que você falou agora há pouco, né? Se vai entregar resultado, estou pagando bem, beleza, não é problema, né? Então é bom a gente ter isso em mente também, de que quando a gente for pegar no nominal mesmo, ali no valor, vai ser um estouro, vai dar um negócio aqui dentro do RPPS. Sobre essa questão dos fluxos automáticos, né? É o que eu sempre falo para os meus clientes, deixa o mínimo possível nesses fundos. Então, faz uma programação do seu fluxo, seja semanal ou mensal, né? Porque você vai pagar menos financeiramente falando. E, queira ou não, ele ajuda muito o RPPS, principalmente quando é um RPPS mais elevado, que tem um fluxo assim muito grande, então a questão de ficar aplicando e resgatando, isso aí, de repente, pode trazer um transtorno, deixa de pagar um fornecedor, ou então, de repente, a sua folha de pagamento dos beneficiários, faltou ali um dinheiro, putz, né, tem uma chateação, né? Então, assim, é bem visto, né? Eu acho que é saber usar isso daí para trazer um menor impacto, né, nas contas ali do RPPS, né, nas despesas. Para ver como a gente agora está falando aqui, né, sobre você ter uma alta performance não baseado no retorno, mas baseado no custo agora também, né? Sim. Até esse caso, que foi bem antes, né, a gente fez até uma simulação. Eu fiz ali, se você colocar X milhões, você vai ganhar isso, no outro isso. E você vai pagar tanto e tanto. Então, assim, mesmo você pagando caro, o outro que cobra barato não conseguiria, tipo, o mais caro pagava a diferença do outro, né? Então, assim, a diferença que ele ganhava na rentabilidade era satisfatória com relação ao custo, entende? Então, a gente fez toda uma análise, porque se viesse o Tribunal de Contas a questionar, estaria tudo explícito e comprovando com números que valia a pena. Nunca foi questionado, né? Isso já tem o quê? Uns 3, 4 anos, né, desse investimento. Hoje desfez, porque era um fundo de renda variável, o mercado caiu na época e tudo, né? Então, mas nunca teve um questionamento por isso. Para ver como um trabalho bem feito deixa esse legado, né? Poxa, tava lá preto no branco, tá lá os relatórios, estão as atas, tá tudo certinho, Sim. tudo analisado. Melhor coisa que tem para o RPPS não ter dor de cabeça e para a consultoria que está desempenhando Sim. bem seu papel também. Sim, exatamente.
Trazendo um pouco aí, eu acho que é um pouco da dor do RPPS aí, que o fator Márcio aí foi meio que determinante pra gente, né? Pra ter tudo isso agora. E a gente tá com uma lupa gigante agora, estão em cima dos RPPS ali. E também agora com a consultoria de investimentos, outra lupa em cima também. Exato. Como é que vocês têm tratado com os clientes ali sobre essa questão da tomada de decisão, né? Principalmente para preservar o capital, porque a gente sabe que RPPS é mais preservar o capital do que ganho absoluto, né? Embora eu acho que tem que ter uma certa dosagem de cada ponta ali, e até mesmo a preservação imaterial, né? Tanto do RPPS quanto de vocês, porque se dá algum problema, quem vai ser falado é o RPPS e a consultoria, né? Exato. Então, como é que esse tratamento que vocês estão tendo desde que deu esse estouro agora do Master? Rafael, é o seguinte, quando veio a 4963 dessa possibilidade, eu até assustei, porque ali vinha que você podia comprar ativos 20% dos bancos. Quando você olhava 3922, ele te limitava CDB, LCI, LCA, caderneta de poupança, no máximo 15% e 20%, dependendo de um desses ativos, mas limitado ao FGC de 250 mil. E quando veio a 4963, é 20% e não tinha as entrelinhas. Até questionei lá na secretaria, até brincando. O estagiário não esqueceu de colocar uns asteriscos? Não, é isso e tal. Então, quando começou a elevar taxas de juros, né, e aí os ativos começam a ficar interessantes, então começou todo um bombardeio por parte das instituições, né, das principais, as extremamente sólidas. Mas muito eu vi ali, assim, mais o interesse na captação do que o retorno por RPPS, e a gente sempre foi falando, olha, a gente tem que ter o ativo direto que cumpra a meta atuarial. E até então não estava cumprindo, então quando cumpria estava ali muito próximo. E eu explicava para os clientes, você tem uma concentração no único emissor, então você tem um risco de crédito maior, né? E também a questão assim da liquidez, porque muitas das vezes tinha que ficar 2 anos, 5 anos e por aí vai. Taxa de juro subiu mais, então as taxas ficaram mais atrativas. E aí começou então o assédio mais forte, né? E aí eu fazia a comparação com as NTNBs. Falei, olha, eu tenho uma NTNB que paga IPCA mais 7 e eu tenho uma letra financeira que paga IPCA mais 7,5. Vale a pena? Né? E também assim, você fazia questionamentos e falava que a decisão era do RPPS, porque também assim não tinha muita clareza de como pegar. Então, quando alguns RPPS começaram a captar, assim, investir, que de repente começou a ter ali alguns questionamentos, a gente foi montando a ideia do que é. E aí, então, quando eu tive até um pouco mais de tranquilidade para falar assim, olha, para a gente comprar uma letra financeira, a gente tem que ter um spread de tanto com a NTNB. E aí a gente fazia toda uma questão da mensuração, como também mostrando que teria vantagem o RPPS estar comprando uma letra financeira ao invés de uma NTNB. Porque a NTNB, apesar que eles têm pagamento de cupom, né, semestral, então acaba que aquela taxa prometida, efetivamente ela não acontece. Então mostrava tudo isso daí para quê? Se o Tribunal de Contas questionar, está matematicamente explícito, como também a questão da governança. E nessa parte agora, né, Rei, tem uma consideração que a gente precisa fazer, até uma reflexão enquanto RPPS, né? Sim. Muitos de nós, RPPS, acaba fazendo na política de investimentos, olhando muito para a questão de rentabilidade, questão dos limites, esquece a vol, esquece a parte totalmente de riscos ali, e você desconsidera, seja por dolo ou culpa, esse tipo de informação que é importante para a gente de ter na mão, né? Você saber onde eu posso aplicar, onde eu estou vedado, onde eu posso, qual é o rating que eu estou admitindo aqui no RPPS e qual que eu não quero mais. Então, de novo, seja por dolo, seja por culpa, você ter essa clareza dentro do RPPS e a tempestividade de você fazer a aplicação a contento de quando está o produto ali, faz todo sentido, né? A gente aqui também teve até uma situação de uma letra que a gente comprou, à época podia S1, S2 e o S3. Isso. E como, embora a gente fale muito de uma tabela, ele é meio que um mecanismo vivo, essa parte, né, periodicamente é revisado. À época a gente pegou de um S3
aplicou na letra, tudo certo ali, e depois veio um questionamento do Tribunal de Contas perguntando por que você investiu nesse aqui, sendo que ele não está agora no rol, assim. Aí eu tive que explicar. A tempestividade, a época ele estava. Então, quando você tem essa clareza, faz todo sentido para você ter junto uma consultoria que te dá esse amparo e que você consegue dormir tranquilo no fim do dia. Né? Então, isso é importante. Até na nossa política, que a gente tem um padrão, manda para os RPPS para eles fazerem suas alterações, né, de acordo com suas particularidades. Nessa questão da letra financeira, então a gente colocou um rating de grau de investimento, tá? Até para não penalizar, de repente, uma que tem um grau, um simples A, né, do que um AAA, mas talvez é uma instituição séria e tudo mais. Então, eu falei assim, não, tendo grau de investimento, ok. Né? Só que aí a gente começou a colocar o quê? Limites de concentração por emissor, né? Mais ou menos pegando o que um fundo referenciado DI, de repente, concentra ali. Então, o que hoje a 5272 está trazendo? No máximo 5% se for S1, né? Agora me fugiu aqui. Isso aí já tinha na nossa política, né? E aí a gente ainda até aprofunda mais, que se ela pode ir até pensando num absurdo. Vamos supor que tem um S1 e S2, que na 5272 não fala sobre isso. Pode 5%. A gente falou, se for S1 com um grau de investimento, pode os 5%. Se for um S2, que tem uma estrutura um pouco menor, 2,5%. Né? E outra, vamos pensar, se tem por acaso, nunca vi ainda, né? Mas se vier ter uma S1, S2, que tem grau especulativo, verdade, porque pela 5272 você poderia colocar. Então, na nossa política, a gente colocou isso. E já tem isso. E além também, assim, se for uma instituição pequena, que de repente pode ter questionamento, a se montar uma espécie de um comitê, né? Não precisa ser necessariamente um comitê de investimento. Pega ali alguém do deliberativo, fiscal, nomeia, né? Para debater nisso daí, para então ter mais robustez na aprovação ou não desse investimento, para não ter problemas para nenhum. Que eu gosto muito de brincar. Além de consultoria de investimento, nós somos protetores de CPFs, né? Para ninguém ter problema do CPF, tanto parte dos RPPS como o meu também, né? Faz todo sentido isso, faz todo sentido. Reiter, trazendo aqui mais um pouco sobre a estrutura de vocês, né? Vocês foram a primeira consultoria voltada à RPPS que foi associada à Ambima, né? Exato. E isso aí é mais que uma mera certidão ali, isso reforça já o quanto que o mercado de capitais tem que estar alinhado entre os diversos atores. A gente fala ali sempre de fundo, aí tem a consultoria, o RPPS. Quais são os ganhos que vocês veem nesse passo que está sendo dado, né? E os próximos passos que vocês estão pretendendo dar? Rafael, para contextualizar, né? Uma grande vitória nossa, né? Mas assim, essa história começou lá em 2024. Foi assim, num insight que eu tive, eu falei assim, o banco tem a Ambima, gestora, Ambima, distribuidora, Ambima. E falei, por que não consultoria? Até para trazer mais segurança, porque Ambima é um sacrifício a mais para quem é regulado, porque você vai ter mais uma autorreguladora em cima de você te analisando, e você vai ter que fazer adequação do que, no caso, a consultoria, o que a CVM pede, mas também a Ambima. Então, fiz um questionamento, final de 2024 aproximadamente, da possibilidade. Tem algum código de adesão para consultorias? Não tem. Falei, poxa, como não? Se tem as outras instituições, queira ou não, tudo é envolvido, né? Porque a consultoria tem que ficar de fora. E aí, quando foi mais ou menos março do ano passado, veio já então a possibilidade, né? Fizemos reuniões com eles e tudo, e aí então a gente resolveu partir para adesão. Então começou ali em maio do ano passado e foi finalizar em outubro, né? Sendo a primeira consultoria, independente se é de RPPS ou não, então assim, a primeira consultoria independente, a gente não pertence a nenhum conglomerado de banco, a gente conseguiu então se associar. E isso está dando trabalho para nós, porque a gente tem que melhorar ainda mais os nossos processos, né? Eles validaram, né, principalmente a questão de lavagem de dinheiro, processos de como fazer todo um caminho ali de análise de investimento, só que agora eu vou ter que
eles vão chegar para mim e falar assim, ó, além do que você está fazendo, você vai ter que fazer mais isso. Então isso traz segurança, principalmente os nossos clientes são RPPS, que vai ter um processo mais robusto ali e com maior fiscalização. Então a gente enxerga que isso daí, né, vai trazer mais segurança, né, para quem é cliente e quem um dia pretende ter a gente como um parceiro ali na condução dos investimentos RPPS, né? Até um sentimento meu aqui sobre a questão da Ambima, né? Agora com a 5272, quando veio a parte de questionamentos por todos os lados, por todas as vias, né? Associações procurando uma articulação ali, criando um grupo de trabalho e tudo mais, ele tem um peso, ele tem uma relevância. Mas quando a Ambima veio com uma carta pedindo, por favor, me dá 9 meses para discutirmos aqui o que está sendo escrito e proposto aqui, eu acho que isso ganha um peso muito maior, porque é o cara que está regulando o mercado de capitais ali, né, junto com os bancos e agora vocês também, que está dizendo assim, precisamos discutir isso aqui. Sim. Eu acho que isso tem um grande peso, eu acho que o pessoal tem muita confiança, tanto que aqui a gente, né, volto a dizer, a gente ainda usa da questão da certificação Ambima para o comitê de investimentos, eu acho que é importante, relevante. Sim. Até manter isso dentro do RPPS. Então, dá um peso, dá uma credibilidade, dá um selo realmente de qualidade para vocês aí. Não, exatamente. Até quando foi uma reunião sobre adesão, eles até perguntaram, olha, a gente pretende fazer comitês, né, principalmente com essa questão do RPPS, a melhorar as práticas de governança sobre isso daí. E perguntaram, vocês estão dispostos? Sim. Vamos querer fazer treinamentos para os tribunais de contas, porque muitas das vezes alguns conselheiros, por falta de conhecimento, capacitação, julgam muitas das vezes errado o investimento. Por que você está mantendo esse investimento que está dando retorno negativo? Não, estou olhando no longo prazo, estudo de ALM, enfim, para eles terem entendimento. Falei, estou à disposição, né? Então isso vai trazer, com certeza, uma robustez melhor. E aí, assim, com a vinda da 5272, apesar que a gente não teve ainda uma conversa sobre isso, mas quando eu vi a postura deles, eu concordo, porque assim, tem que discutir. Porque igual essa questão da taxa de os custos, né, dos investimentos do RPPS, isso não consegue fazer em, vamos dizer, 1 mês e pouco, né? Precisa de tempo, né? Então tem que ter um questionamento, de repente cessar a prática, né, de um profissional exercer sua atividade, sendo que ele pode exercer e tem agora uma resolução impedindo. Poxa, tem que ser questionado, né? Então, assim, acredito que muitas coisas na 5272 vão ter que se transformar, né? Lógico que também não dá para fazer também às pressas, até para não cometer outros equívocos, né? Mas eu acho que o estudo aí é interessante, sim, de estar fazendo esses grupos de trabalho para aperfeiçoar ainda mais as normas, né, da 5272. Concordo 200%. Inclusive, depois, se quiser depois fazer alguma apresentação ou algum curso aí para algum tribunal de contas aleatório, consigo indicar um para saber a diferença de renda fixa automático e não automático. É verdade. Mas vamos lá, né? Por fim aqui, né, Reiter? Vocês trabalham muito também com a parte de educação. Eu acho que é uma vertente que, muito mais do que você talvez ter um sistema, uma ferramenta de IA, é você trazer essa educação para dentro do RPPS, né? Seja com investimentos conscientes, seja da questão de gestão também ali, né? Quais são essas ações que vocês mais gostam de fazer, de trazer para o RPPS, de mostrar para eles, e quais também que são os mais demandados, que às vezes, né, o que cai no gosto de vocês talvez não é o gosto do RPPS. Então, o que vocês mais gostam de trazer para o pessoal e que o pessoal está demandando mais agora? Tá. Bom, essa parte seria da Vivi, né? Porque ela que fica à frente da jornada educacional, né? Mas assim, é uma coisa que antes a gente fazia mais para a questão de certificação, né? E ali vamos pegar ali na época do CPA 10 e 20. Então a gente fazia ali, né, 100% todo esse treinamento voltado para a prova. Aí quando veio ali o CGR-PPS, que já tinha outras questões a serem estudadas para certificação, questão de metatorial, questão de contabilidade. Então a gente chamou outros profissionais dessa área para dar o quê? Um conteúdo, né? Para dar um conteúdo com robustez, que queira ou não, voltado para a certificação, mas também já dando uma clareza ali para o dia a dia.
E aí a gente começou a perceber, né, porque no investimento muita gente fica só calado, escuta, tá, enfim, mas quando entrou essa outra parte do dia a dia do RPPS, começou a nos vir questionamentos, né, pessoas querendo assim fazer uma consulta, olha, mas no meu RPPS tem isso e tal. Então a gente começou vendo assim a necessidade de curso de capacitação, né, porque a certificação vai te auxiliar ali para o dia a dia, sim, ajuda um pouco, mas um curso voltado mesmo para o dia a dia que vai fazer a grande diferença. Então ali a gente começou a fazer vários cursos voltados para isso, com prévio, questões de contabilidade, licitação, enfim, até agora recentemente sobre a reforma da Previdência. Né? Fizemos um agora aí, foi um dia todo, né? Trouxemos advogado, trouxemos atuário, trouxemos contadores para trazer para todo mundo ali o que tem que ser feito. Então ali teve gestores de RPPS, conselheiros, inclusive secretários, né, de administração e tudo mais, para entender, prefeitos estiveram participando. Então assim, a gente está indo também para esse lado, e aí a gente faz uma pesquisa com os clientes falando assim, qual é a sua dor? Que tipo de curso você gostaria de fazer, né, para você se melhorar ainda mais dentro do seu RPPS? Então a gente vai mapeando o que é o desejo deles para então a gente formar ali esse curso de capacitação, né? Então como foi esse da Previdência, porque inclusive tem muitos RPPS que até hoje não fizeram a sua reforma, né? Então, por quê? Falta de conhecimento. Então com isso daí a gente consegue fazer esse alinhamento aí nessa questão educacional, né? E aí assim, até pelo reconhecimento que essa empresa nossa aqui, ela é computada como o estudo contínuo, né? Aquelas horas ali para sua renovação, né? de certificação, né? Então assim, é mais um reconhecimento, né? Que a gente está entregando algo com qualidade ali para os RPPS, né? Pô, legal isso aí, Reiter. Brigadão aí pela conversa, pelo bate-papo aí tão bacana aí pra gente aqui no podcast. E eu já queria também deixar um espaço aberto para quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês aí como consultoria, a parte educacional também aí, quem quiser tomar mais das dores aí também, como é que faz para entrar em contato com vocês? Bom, pode entrar no nosso site 7capitalrpps.com.br ou então pelo telefone 62, né? Deixa eu pegar aqui, 3924-6209, tá? Pode estar entrando em contato por telefone também, a gente marca aí um bate-papo, tá? Sem qualquer compromisso, né? Para a gente estar nos apresentando, ver o que são as suas dores, né? Para a gente ver se também a gente consegue atender essas dores, né? E aí a gente fazer todo um cronograma, né? Uma adaptação sobre isso daí. E aí a gente está à disposição, né, para qualquer um, para tirar uma dúvida, tirar uma segunda opinião também, tranquilo, né? Então a gente está aí de portas abertas aí. E Rafael, obrigado aí também pela oportunidade, tá? A gente é que agradece imensamente por estar trazendo vocês aqui. Deixa eu colocar também aqui ó, o Instagram do pessoal para poder conhecer vocês aí, Sete de Confiança lá no Instagram. Também já vai seguindo lá o pessoal, Sete de Confiança. E segue a gente também, não é do INSS, é rapidinho ali, 2 cliques já resolve aí, problema de 2 aí. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Na semana que vem a gente traz episódio novo para vocês. Até lá! Até mais. Tchau, tchau.